Há 3 dias do tarifaço, aquele PT que não delira começa a sentir um bafinho quente na nuca. Tem os Rui Costas da vida aí, que nunca saíram da aldeia, né? Querendo guerra. Né? Tem o sempre brilhante Fernando Haddad, dizendo que o tarifaço vai finalmente baixar a inflação que ele fabricou, mas o pessoal que não delira está sentindo calor na bacurinha. Ninguém está vendo saída para a Terceira Guerra Mundial que o Lula declarou aos Estados Unidos da América. Ninguém mais, ninguém menos. Né? O vento da humilhação começou a soprar e um desconforto geral está se espalhando no ar. Mas não no STF. Né? O Alexandre de Moraes sabe o quanto ele foi longe, né? E que o negócio agora é ditadura ou morte. Né? Morte para ele, se a democracia voltar, é claro. Né? Agora só sobrou ele e o núcleo duro da imprensa de camuflagem aí, naquela trincheira da agressão, né? E da soberania nacional. Né? O resto do mundo já entendeu o que é que vai rolar. Até o Wall Street Journal, né, que é o quarto mais lido do planeta, fez um editorial denunciando a falsificação grosseira que é essa trama golpista, né, evidenciada pela atitude heróica do Felipe Martins. Tudo isso é para matar o Bolsonaro, custe o que custar, pela simples razão de que o Lula não se aguenta de ficar preso em casa com medo de vaia, enquanto ele, com tornozeleira e tudo, arrasta multidões por onde ele passa, como arrastou mais uma ainda hoje na motociata de Brasília. Nesses últimos dias, gente, a coisa ficou estrondosa. Tudo isso se apoia em provas grosseiramente falsificadas diretamente pela mão de ninguém menos que o executivo-chefe da ditadura que opera lá no Supremo Tribunal Federal. Desde 2001, olha essa história, né? Desde 2001, a Customs and Border Protection Agency, que é a fiscalizadora de entradas e saídas de pessoas nos Estados Unidos, mantém lá em Sterling, na Virgínia, o National Targeting Center, que é uma instituição criada, uma central dessa instituição que está espalhada pelo país inteiro, de controle das fronteiras, né, criado para identificar e deter pessoas ou cargas que impliquem ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E uma das iniciativas, tendo em vista aí a natureza multinacional das modernas organizações criminosas e terroristas, esse centro conta com a colaboração de policiais enviados de todos os países amigos, num esforço internacional aí para ajudar a combater esses flagelos modernos. Pois bem, o enviado do governo brasileiro para essa função, né, que tem que ser substituído a cada 2 anos, é o delegado da Polícia Federal, Adriano Oliveira Camargo, nomeado oficial de ligação da Polícia Federal Brasileira junto ao National Targeting Center do CBP americano. Na semana passada, convocado pela defesa do Felipe Martins a depor no processo do Núcleo 2 da trama golpista, né, o delegado Fábio Schor, né, que é aquele nobre cavalheiro que molesta as filhas menores dos perseguidos do Alexandre de Moraes na frente das mães delas, né, a princípio simplesmente ignorou a convocação para depor e não apareceu. Intimado judicialmente, ele acabou tendo de prestar um depoimento sozinho, presidido pelo juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, um tal Rafael Henrique, aí, um senhor de uma aparência muito peculiar. Pois bem, quando interrogado de surpresa pelo advogado Jeffrey Chicchini sobre se ele tinha conversado com esse Adriano Oliveira Camargo, cujo nome ainda não tinha aparecido no caso, né, sobre a prova falsa de entrada do Martins nos Estados Unidos, né, que surgiu, depois foi misteriosamente apagada e mais adiante, mais misteriosamente ainda, voltou a aparecer nos computadores do CBP, daquele mesmo prédio onde Oliveira Camargo
trabalhava. E aí, quando ele fez essa pergunta, esse juiz, Rafael, se abespeou. Ele interrompeu rispidamente o interrogatório, não permitiu que o Shaw respondesse e saiu dando carteiradas. Ele disse em tom ameaçador que o Oliveira Camargo era conhecido dele de Guarulhos, que era irmão de um juiz de direito muito amigo dele e que não era bom mexer com essa gente e por aí afora. Mas nenhuma linha de um episódio desse grau de escândalo foi destacada ou analisada pela imprensa de camuflagem. Passados mais alguns dias, o advogado Chiquini, agora enfrentando a ira e as interrupções do Alexandre de Moraes em pessoa, interrogou o Mauro Cid, que negou categoricamente, e depois de gaguejantes e contraditórias explicações do próprio Alexandre de Moraes sobre onde teria sido achado e do que supostamente tratava o tal documento, que a minuta golpista juntada ao processo, cuja imagem estava na tela diante de todos eles, fosse aquela que o Felipe Martins teria apresentado na reunião, na suposta reunião com o Bolsonaro e os 3 chefes militares. O Mauro Cid, repito, diante da imagem do documento, negou 2 vezes categoricamente que tivesse sido esse que o Felipe Martins teria apresentado na reunião com o Bolsonaro e os 3 chefes militares. Então, cara, o tal que supostamente o Felipe Martins teria apresentado nunca apareceu. Mas o melhor, o Chiquini guardou para encerrar o assunto. Ele apresentou registros oficiais de presença nos palácios, publicadas no Diário Oficial da época, portanto indesmentíveis, que o Felipe Martins nunca teve nessas supostas reuniões, nas datas em que teria sido apresentada a famosa minuta golpista para o Bolsonaro e os 3 chefes militares. A prova disso, aliás, gente, já tinha sido dada por dados de georreferenciamento e outras provas conclusivas que punham o Felipe Martins naquelas datas e horários em lugares diferentes dos que ele era acusado de ter estado. Mas a novidade da prova trazida pelo Chiquini agora é que ela demonstrava positivamente que os registros de presença juntados aos autos são mais uma falsificação grosseira, com os nomes grafados com os mesmos erros das outras falsificações, e de todos os documentos que eram baseados sempre num passaporte vencido do Felipe Martins que a polícia achou. A polícia do Alexandre de Moraes achou. Agora, qual foi o resultado da aprovação dessas 3 bombas em julgamentos abertos e televisionados? Na imprensa de camuflagem, rigorosamente nenhuma. Mas o Alexandre de Moraes não se vexou de mandar prender o Felipe Martins novamente e agora abriu uma investigação contra o advogado Chiquini. Cara, quer dizer, o caso Dreyfus, aquele famoso, lá na França, perde. Isso aqui vai entrar para os anais da história como uma das maiores farsas judiciárias jamais armadas nesse planeta. E vai compor também uma das páginas mais negras da história do jornalismo mundial. Qual é a conclusão, então? Quem tem razão é, para variar, o Zé Roberto Urguzo, no seu sempre brilhante A Briga do Boçal Raiz, que ele publicou na Revista Oeste. Abro aspas. Foi Lula quem começou com essas ideias de liderar o mundo contra os Estados Unidos e, nesse ano, contra Donald Trump? Foi. Ele permitiu que navios do governo terrorista do Irã atracassem no Rio de Janeiro. Ele quer romper com Israel, a quem ele acusa de genocídio. Ele insulta os americanos, propõe acabar com o dólar como moeda líder do comércio e é o amigo número 1 de todas as ditaduras. Mas nunca, mesmo assim, nunca foi levado a sério a ponto de criar uma crise. O Alexandre de Moraes, não.
Ele deformou o Estado brasileiro a tal ponto que chamou, enfim, a atenção dos Estados Unidos. O governo está condenado, ou se condenou a si próprio, a dar apoio integral ao Moraes e ao Supremo Tribunal Federal. Façam eles o que fizerem, tem que ficar a favor. Que negociação com os Estados Unidos, como Lula diz, pode sair de uma charada dessas? O Moraes prende o Bolsonaro na hora que quiser. Pode prender o arcanjo Gabriel se der na telha dele. E se quiser romper relações com os Estados Unidos, ele faz o governo romper relações. Se quiser guerra, vai jogar o Brasil na guerra. É esse o preço que o Lula está pagando por ter vendido a alma para o Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. E vamos ver o que acontece amanhã, faltando 2 dias para o tarifaço. Tchau, gente.